Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia, tia Carmen. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Papi. Bom dia, Anne. Estão me ouvindo bem? Então tá. Domingo, 1º de setembro. Hoje dia de soprar canela. Fazer o ritual para entrar o mês com essa vibração de prosperidade, de abundância, porque o ritual nada mais é do que trazer para nós essa energia da prosperidade, da abundância. E a canela é uma erva que simboliza isso, né? A prosperidade, a abundância e a alegria, né? Porque o dinheiro ele vem na alegria, ele se multiplica na alegria. Então, quanto mais nessa vibração a gente estiver, mais próspero e abundante seremos. Então, hoje é o dia do ritual da canela. E o assunto de hoje é sobre relacionamentos. Mas sobre o nosso papel no relacionamento, né? Por quê? Que muitas vezes a mulher tá com o papel um pouquinho trocado ali na relação com o companheiro. Quando a gente tá muito assim, fulano, faz isso, pega aquilo, já arrumou aquilo de lá? Já limpou aquilo? Já levou o lixo? Já buscou a criança? Já arrumou, sabe? Muito dando ordem, mandona. A gente se conecta com outra figura que o homem ouve desde quando era criança, alguém mandando nele. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Qual o papel que a gente está assumindo daí? Vamos ver se alguém adivinha. Que está dando ordem, que tá no comando. Qual voz feminina que o homem se conecta daí? Que ele ouviu lá desde cedo, desde a infância. Não faz isso, arruma a tua cama, não briga com a tua irmã. Com o masculino e com a figura da mãe. Então, muitas vezes, dentro de um relacionamento, a mulher assume como se fosse uma figura maternal, em relação ao marido e o marido de filho. Por quê? Porque a mulher tá lá querendo comandar, dar ordem, dizer como tem que ser feito, não é assim, é assado. E daí o homem se coloca numa posição menor, como de filho também, e que isso atrapalha o masculino dele, atrapalha a autoestima, atrapalha a vontade dele para ação. E a mulher lá, mandando, é assim, é assado, como é que você faz? A mulher, né, diz tudo. E daí a gente entra, porque o masculino é elevado da mulher, querendo comandar, querendo dar ordem, querendo dizer como tem que ser o certo, e se conecta muitas vezes com a figura materna. Então o homem às vezes também espera da mulher algo materno, que a mulher cuide dele como se fosse a mãe, que largue tudo e todos para cuidar dele como se fosse a mãe. Então aí dá uma grande confusão nos papéis. Isso tudo que eu falo são coisas inconscientes, tá? Porque vocês vão pensar, não, mas óbvio que eu não acho que meu marido é meu filho, óbvio que eu não acho que minha esposa é minha mãe. É óbvio que não, é óbvio que não. Mas no inconsciente a gente acaba se conectando com essas imagens. E daí que dá muita confusão, problemas de comunicação. Porque a mulher, qual é a forma feminina de se comunicar, né? Qual é a forma que a mulher tem que ser, melhor forma para se comunicar com o seu companheiro? É usando os atributos femininos, que é uma fala mais delicada, realmente. É uma fala mais de sentimento. Então, se alguma coisa me incomodou no relacionamento, eu não posso dizer, não, tu tá errado como tu fez. Tu não pode fazer assim. Tu tem que falar como tu se sentiu. O que aquele ato ou a forma que ele falou te fez sentir. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, vocês estão num círculo de amigos, enfim, algum evento, e ele te tratou de uma forma que tu não se sentiu bem, né? Ou te xingou, falou alguma coisa que tu não se sentiu bem. Ao invés de chegar em casa e dizer, por que tu não podia ter feito aquilo? Por que não sei o quê? Tu não pode falar assim comigo? Falar como tu se sentiu. Daí tu baixa a guarda, né? Porque quando a gente baixa a guarda, a gente consegue se conectar realmente com a pessoa. Quando a gente está com as barreiras elevadas, né? Que eu falo para as alunas, quando a gente está com as barreiras elevadas, a gente não consegue se comunicar, tá? Eu vou estar falando e o outro vai estar só querendo defender o ponto de vista dele, só querendo defender o que ele fez. E a gente só querendo dizer que ele fez errado. Então, primeiro baixa a guarda, baixa as barreiras, e aí sim fala o que aquilo nos fez sentir. Tá?
olha, fulano, quando tu falou aquilo, eu fiquei triste, eu me senti desvalorizada, eu me senti desprotegida, eu me senti vulnerável perante outras pessoas. Por quê? Qual é a grande sacada aqui? Tu tá falando de ti, do teu sentimento, como tu se sentiu. Tu não tá falando da ação do outro. Não, tu não podia ter feito aquilo, tu fez errado. Porque quando a gente fala da ação do outro, a gente vai muito pro lugar de mãe, né? De dizer, tu não pode fazer assim. Não é assim que se faz, é dessa forma. Quando a gente vai falar sobre a ação que o outro fez, que o companheiro fez, a forma dele falar. Se a gente critica aquilo, a gente se coloca no lugar de mãe, de novo, né? Dizendo, não é assim que se faz, não é assim que fala comigo. E ele se diminui, fica no papel de filho e perde masculinidade, diminui a masculinidade. Então, a gente se comunica com com o nosso feminino e falando como aquela ação dele fez eu me sentir. Então, olha, tu falou aquilo, quando a gente tá no grupo, eu fiquei triste, me senti desvalorizada, me senti vulnerável no meio de tanta gente, me senti desprotegida. Porque daí é o que tu se sentiu, é o que tu sentiu. Não tem como não ser verdade, né? É o que tu sentiu. E daí ele vai entender que sim, a ação dele fez você se sentir assim. E daí ele vai entender que foi a ação dele que gerou esse sentimento em ti. E daí isso ativa uma grande coisa no homem, que é o quê? O homem, ele com o instinto masculino é proteger a sua mulher. O instinto da energia masculina é proteger a sua família, a sua mulher. Então, ele já vai agir totalmente diferente, porque ele vai pensar, poxa, o que a minha ação fez ela se sentir assim. Fez ela se sentir desprotegida, vulnerável. Então, aí sim, acontecem aqueles estalos que eu falo para que o homem talvez mude alguma coisa, a forma de agir, de fazer. Porque tu tá falando o teu sentimento. Tu não tá querendo mandar nele, tu não tá querendo dizer como ele tem que fazer ou deixar de fazer. Que daí tu sai do papel de mãe, de mandona, e só fala como tu se sentiu. E tu entrega pra ele a responsabilidade daí. Tu falou como tu se sentiu e agora é dele a responsabilidade de talvez modificar ou não. Faz sentido pra vocês? E outra coisa, quando a mulher consegue realmente falar do seu sentimento, ela se coloca em outro lugar muito importante dentro do casamento, que é falar a sua vulnerabilidade. Estar vulnerável para o marido. E aí também ele aumenta a energia masculina dele. Porque ele sente que ele tem que proteger aquela mulher. Ela se colocou vulnerável perante a mim. Ela falou dos sentimentos. Ela falou como ela se sentiu. Então, o homem cresce, sabe? O homem cresce nisso. A mulher se permite ser cuidada pelo homem, se permite ser protegida e o homem cresce. Aumenta a energia masculina dele, aumenta a autoestima. Então, ele sai daquela posição lá de filho, sabe? Que só tá esperando a próxima ordem, esperando a próxima reclamada, esperando qual será. E vai pro papel de homem, né? Que vai cuidar da sua esposa, vai cuidar da sua família. Isso a gente tá devolvendo de novo a força pro homem. Mas pra gente conseguir devolver a força, a gente tem que se colocar um pouquinho menor ali, né? Se permitir ser vulnerável, se permitir falar dos sentimentos, como se sentiu. E não apenas falar de como ele é, como ele fez, que tinha que ter feito diferente, tinha que ter feito assim. Não, não é assim que se faz, não é assim. Vai pedir para ele fazer um ovo, mas não é assim que se faz um ovo frito, tem que ser dessa forma. Porque a gente tá sempre ali na mandona, né? Querendo controlar tudo. Então, procurem cada vez mais falar como você se sente quando alguma coisa te incomodou, alguma coisa desconfortou. Não procurem falar da ação dele, né? Não é assim que tinha que ser feito. Por que tu fez isso? Por que não fez aquilo? Deixa a chatice um pouco de lado. Porque a mulher adora ser chata. A gente adora ser chata, né? Vamos falar a verdade. A gente adora ser chata, mala. Não é assim, é assado. Ah, porque tu fez assim? E é muito fácil a gente ir pra esse lugar de novo. Por quê? A gente se sente que tem que resolver tudo, tem que dar conta de tudo. E daí isso vai gerando uma sobrecarga também na mulher. Né? Vai perdendo a paciência, se torna chata. Então, procura focar em como tu se sentiu em cada situação, tá? E assim, e fala, tá? Outra coisa. Deixar de falar. Tá, te incomodou, ficou braba, ficou furiosa, não falou nada. Ficou braba, ficou furiosa e saiu.
Aconteceu outra coisa também, ficou angustiada, ficou triste e não falou nada. Daí vai aumentando a bola, né? Vai aumentando a bola de neve. Daí, do nada, um dia, o homem faz uma coisinha assim, tu explode daí. Por quê? Porque não foi falando, foi acumulando. Então, cada situação desconfortável... Só que, assim, isso é um treino. É um treino. Porque eu sei o quanto é difícil você colocar nessa vulnerabilidade. Mesmo perante a pessoa que a gente mais tem conexão, né? Mais tem intimidade, que é o nosso esposo, nosso companheiro, nosso parceiro. É a pessoa que a gente tem mais intimidade, mas mesmo assim, muitas vezes é difícil se colocar nessa vulnerabilidade. Dizer, ó, fulano, quando aconteceu aquela cena, eu me senti assim, eu fiquei triste, isso mexeu aqui dentro, me senti, enfim, qual o sentimento for, né? E primeiro, a gente só consegue falar o sentimento se a gente para analisar o nosso sentimento. Então, esse é mais um exercício também. Olhar qual o sentimento, cada vez que gera um desconforto interno, para, observa. Qual foi o sentimento que me gerou isso? Qual foi? Por que essa situação me deixou desconfortável? Me deixou incômodo aqui dentro? Faz as tuas reflexões internas, analisa teus sentimentos e depois comunica. E comunica assim, ó, baixando barreiras, né? Comunica realmente, né? Como tu se sentiu, você coloca nessa posição um pouco mais vulnerável. E daí tu também tá ajudando a aumentar a energia masculina do teu companheiro. E ele vai querer proteger, porque isso é do homem. É querer proteger, é querer cuidar. E daí ele vai ver, poxa, isso que eu fiz, ela ficou triste, eu não vou mais fazer. Então, porque ele consegue ver toda a mudança que gera formas pequenas da gente agir, da gente se comunicar, geram grandes mudanças no relacionamento. E isso é um treino, dia após dia, né? No ímpeto a gente vai lá, faz isso, faz aquilo, já buscou aquilo, já comprou tal coisa. Ah, tu esqueceu disso de novo. Ah, não resolveu isso ainda. Se não é eu, ninguém faz nada nessa casa. Se não é eu, sai da mãe. Sai da mãe. Seja mãe só dos teus filhos, tá? Não seja mãe do teu marido. Já tem teus filhos para criar. Seja mãe só dos teus filhos. Quem ainda não tem filhos, não assume esse papel de mãe do marido, tá? Seja companheira, seja parceira. Bom dia, Gé. Vamos tirar nossa energia do dia, desse domingo. Então é isso, né? A gente tem que sair um pouco dessa ânsia de dar comandos, que a gente tá toda hora querendo dar comandos, né? Dar comandos, dar ordens, dizer como tem que ser feito. Então sai um pouquinho disso, né? Baixa a guarda. Baixa a guarda. Deixa o homem decidir, porque tu reclama que o homem não decide nada. Não, porque se não é eu, ninguém pensa em nada, ninguém decide nada. Dá espaço. Dá espaço. Deixa. Ele vai dizer agora, bah, amor, o que a gente vai almoçar? Não sei, amor, o que você pensou? Por mais que ele dentro tá gritando, vou pensar nisso, aquilo. Não sei, amor, o que você pensou? Se aguenta, se segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Vamos ver a energia do dia, então. O universo tem tanto para te dar. Você apenas precisa elevar o seu merecimento. Muitas mulheres que vieram antes de você pagaram um preço grande por não se sentirem merecedoras. Olhe para sua mãe, para sua avó e todas ancestrais. Diga internamente para elas. Agora se conectem com as ancestrais. Imaginem na frente de vocês a mãe, as avós, as bisavós. Imaginem uma linha de mulheres, as ancestrais de vocês. E digam para elas: eu vejo tudo que vocês passaram. E isso não será em vão. Agora, por amor a vocês, eu me coloco no processo de viver o extraordinário. Nós vamos juntas para o mais. Olhe para todas as ancestrais e sintam o peso que elas carregaram, as dificuldades que elas viveram, para que hoje você estivesse aqui. E por amor e honra a elas, você vai fazer diferente. Você não vai ter uma vida sofrida. Você vai ter uma vida abundante, próspera, com alegria e harmonia, como você é merecedora. Por amor a elas. As nossas ancestrais
carregar um piano muito pesado, para que hoje você pudesse estar aí tocando lindamente. Então não deixa esse piano de lado. Ou não continua carregando esse piano, larga ele e toca. Toca lindamente. Porque elas já passaram por todo o esforço. Você não precisa repetir esses padrões. Apenas agradece e honra todo o esforço que foi passado, para que hoje tu pudesse estar aqui, tendo uma vida mais leve, com mais alegria, com mais prosperidade. E a afirmação é: eu vou para o mais com as minhas ancestrais. Eu vou para o mais com as minhas ancestrais. Digitem aí. Eu vou para o mais com as minhas ancestrais. O que é ir para o mais? É ir para a vida. É ir para a vida e não ficar lá, preso no esforço, na dificuldade, no que é muito ruim. Vai para o mais, vai para a vida. A nossa vida sempre quer expandir, sempre quer mais. Eu vou para o mais com as minhas ancestrais. E leve toda a força, toda a garra, todo o amor delas junto contigo. Honrando tudo que elas passaram. E agora dizendo: eu vejo todo o esforço de vocês. E eu vou honrar. Eu vou honrar tendo uma vida extraordinariamente feliz, abundante e alegre. Porque é isso que eu mereço. Então, que tenhamos um domingo extraordinário, com muita paz, muito amor, muita harmonia. O que vocês intencionaram para o dia de hoje? E vamos começar a exercitar essa comunicação, mais baixando a guarda, mais falando realmente do sentimento e saindo da postura de mandona, de querer dizer como tem que ser feito. E sempre começa com o interno, né? Com o olhar, o que aquela situação te gerou, qual foi o desconforto. Porque é aí que a gente consegue realmente comunicar. A gente tem que primeiro parar e olhar. Por que eu fiquei assim? Por que eu fiquei braba? Por que eu fiquei chateada? Entende? E daí sim tu pode comunicar para o outro. Tá bom, meu povo? Um excelente domingo, de muita harmonia, muita paz. Nos vemos amanhã, segunda-feira, às 8 da manhã. Um beijo e até amanhã.